Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Aqueles que buscam a verdade por trás das histórias contadas nos jornais, na TV, nos livros, em quaisquer conversas, né? Estão aqui. Veem o canal A Verdadeira História. Deem likes, deixem comentários, inscrevam-se, busquem mais inscritos para o nosso canal, para que ele continue existindo, trazendo a verdade para os verdadeiros. Sejam bem-vindos. Turbinem o nosso canal, porque assim a gente fica junto para debater, certo? Na quarta-feira passada, hoje é dia 24 de agosto, uma quarta-feira. Na quarta-feira passada, nós falamos de brasileiros que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Como nós tratamos com pessoas inteligentes neste canal, o pessoal que busca o canal A Verdadeira História, o pessoal é inteligente, as pessoas são inteligentes. Então, lógico, questionam, não é? Como sempre, a gente questiona naquilo que nos resta dúvida, naquilo que não acreditamos, naquilo que parece inverossímil ou fantástico demais, tais como os desaparecimentos misteriosos no Triângulo das Bermudas. Então, os verdadeiros questionam. Será verdade? Será que não pesquisaram? Será que já não sabem a explicação para tudo isso? O canal, então, atendendo aos verdadeiros, aos questionamentos dos verdadeiros, a nossa conversa de hoje vai tratar de o outro lado do mistério do Triângulo das Bermudas. Vamos falar de fantasias e teorias. Fantasias e teorias. Pois bem, só para relembrar, o Triângulo das Bermudas, ele existe, né? Ele, como área, existe, mas como um triângulo perfeito, ou até imperfeito, um traçado geométrico, uma figura plana, ele não existe. Ele é formado imaginariamente por uma ponta nas Ilhas das Bermudas, em San Juan, em Porto Rico, e em Miami, na Flórida, Estados Unidos. Certo? Então aí você tomando essas três pontas, você forma um triângulo, tá? Hoje nós vamos ver as listas, ou melhor, a lista, apenas uma lista, não é pequena, de explicações sobre os mistérios do Triângulo das Bermudas, o famoso Triângulo das Bermudas, uma área formada por essas três pontas, uma área imaginária, né? Ou o triângulo imaginário formado por essas três pontas que eu falei para vocês. Então aqui está a lista de explicações, agora só que está entre fantasias e teorias, certo? Teorias científicas. Então vamos para a primeira teoria, aí você vê aí até onde vai a fantasia. A primeira são aliens. Alguns defensores do Triângulo das Bermudas, alguns defensores dizem que o lendário continente perdido da Atlântida fica na região do Triângulo. Vocês já ouviram falar, né? Do continente da Atlântida. Uma famosa civilização muito avançada que existiu antes de nós. Tá? Então, diz que ela existia ali na região do Triângulo das Bermudas, e as abduções ocorrem quando os humanos chegam perto, né? Eles chegam perto demais de onde não deviam. Certo? Depois, um meteoro misterioso. É mais uma das teorias sobre os mistérios do Triângulo das Bermudas, certo? Então, meteoro. A ideia é que o meteoro,
alienígena gigantesco tenha caído naquela área, naquela região, e seja responsável, então, pelas anomalias eletromagnéticas do Triângulo das Bermudas. Outra teoria, Stargate, literalmente Portão das Estrelas, ou Portal das Estrelas. Então, Stargate. Alguns dizem que haveria um Stargate no fundo do mar, usado por raças alienígenas como porto de entrada para outra região do espaço, e quando acionado, causaria as anomalias percebidas no Triângulo das Bermudas. Uma variação, inclusive, dessa hipótese diz que um mini buraco negro seria o culpado. Estão anotando aí? Essas são as teorias sobre que tentam explicar os desaparecimentos misteriosos no Triângulo das Bermudas. Vocês pediram, eu estou dando algumas teorias. Bolhas gigantes de metano, outra teoria. Se bem que essa é a mais cientificamente plausível, mais cientificamente aceitável. Essa hipótese sugere que campos de detritos no fundo do mar formariam bolhas de metano e elas, se tornando gigantescas, elas se desprenderiam da lama e subiriam para a superfície. Elas subindo para a superfície causariam alterações na densidade da água, sugando os navios, e esses seriam despedaçados por tal movimento repentino, pelo movimento súbito. Bolhas de metano. O gás metano se desprenderia dessa formação de lama no fundo do oceano naquela região. Pequenas bolhas a princípio, depois se tornariam grandes bolhas e subiriam, a tal ponto de modificar então a densidade do mar, que ficaria menor, né? Gás misturado com água, densidade de gás menor, tornaria ali a sustentação do navio impossível e ele seria tragado e despedaçado por esse movimento de entrada súbita na água. Mas passando dessas fantasias, ou melhor, teorias que muitos consideram fantasiosas, nós vamos citar então o caso que deu fama para o Triângulo das Bermudas, que foi o desaparecimento misterioso de 5 aviões da Força Aérea Estadunidense, conhecida como o Voo 19, tá? Que é o caso mais famoso. Vamos lá, a história do Voo 19. No dia 5 de dezembro de 1945, um voo de treinamento decolou do Forte Lauderdale, na Flórida. 5 torpedeiros TBM Avenger com 14 tripulantes. O comandante era um indivíduo chamado Charles Carroll Taylor. Charles Carroll Taylor, que era veterano da Guerra do Pacífico com 2.500 horas de voo. 2.500 horas de voo é um tempo bem razoável, não é isso? E não daria um comando para ele assim, mas vamos lá na teoria, que aqui sugere que é uma teoria científica, né? A decolagem desse voo ocorreu às 14 horas e 10 minutos, 2h10 da tarde. Por volta de 15 horas, um outro voo na região recebeu uma transmissão pedindo ajuda. Veja só, já começou o mistério aí. 2h10 decolaram, já às 15 um outro voo recebeu uma chamada de socorro. A transmissão foi respondida, mas foi seguida por silêncio. O voo que recebeu a chamada do voo 19 não recebeu resposta. Até que o tenente Taylor se identificou. Demorou, ficou silêncio. Ele se identificou dizendo que as 2 bússolas estavam com defeito. 2 bússolas. Que ele estava voando sob terra. Com certeza, segundo os teóricos dizem, eram as Keys, que é um arquipélago na ponta da Flórida. Quer dizer,
uma das pontas do Triângulo das Bermudas fica em Miami, na Flórida. Então as Keys também ficam na Flórida. E supõe-se que ele estava voando aí, já que estava sobre terra. Ele disse que estava sobre terra. Mas ele não sabia como chegar ao forte, de onde ele tinha partido, o Lauderdale. Ele decolou de lá. Ele já estava na Flórida. O forte é na Flórida, ele não estava. Ele estava dizendo que não sabia como chegar. Pois bem, o comandante do outro voo disse para ele: coloque o sol na sua asa esquerda e siga na direção norte. Né? Vocês sabem, se o sol está à nossa esquerda, o norte está para frente. Certo? O sol à nossa esquerda, o norte para frente. Por que eu estou dizendo que o norte era para frente? Porque nesse caso, se o sol estivesse à sua esquerda, e se ele tinha partido após o meio-dia, e eles estão aqui no Ocidente, nas Américas, como nós estamos, se era depois de meio-dia, se o sol estava à sua esquerda, o sol estava para leste. A esquerda era leste. E se a esquerda é leste, o norte é para frente. Se fosse o contrário, antes de meio-dia, a nossa esquerda estaria o sol a oeste. E à nossa frente estaria o sul, atrás o norte. Explicado esse básico, então ele disse: coloque o sol à sua asa esquerda e siga norte. Taylor respondeu que queria seguir um rumo 30 graus por 45 minutos para não voar em direção ao Golfo do México. Então, embicaria para o norte. Quer dizer, ele não seguiu exatamente o que o comandante do outro voo falou. Coloque o sol à asa esquerda e siga para frente. Ele disse que não faria. Né? Primeiro ele seguiria durante um certo tempo em uma direção para não ir para o Golfo do México, porque ele estaria indo para mar aberto também. Ele seguiria algum tempo e depois sim seguiria norte. Perguntado, aliás, Taylor não respondeu se estava equipado com equipamento de radionavegação. Perguntou, não respondeu. 16 horas e 56 minutos. Taylor transmite de novo, dizendo que estão seguindo rumo leste, 90 graus por 10 minutos. Ele estava seguindo rumo leste, que era o sol, né? Depois, 16 horas e tal, leste era onde estava o sol, como tinha dito o outro comandante. E ele ia seguir por 10 minutos. O tempo começou a piorar. Nuvens estranhas preencheram o ar. Nuvens estranhas. O que significa para a Força Aérea nuvens estranhas? Imagina, se para eles que voam são nuvens estranhas, imagine para nós que estamos aqui, que ficamos aqui no chão, né? A comunicação ficou cada vez pior. 17 horas e 24 minutos. Nós estamos seguindo aí o tempo do Taylor, com os seus 5 Avengers, né? Os 5 TBM. Taylor transmite, o comandante do voo 19. Vamos voar oeste, 270 graus, até ficarmos sem combustível. Olha que loucura. Ele estava indo para leste, de repente ele volta para oeste. Oeste é o contrário do sol, não é? Ele ficaria com o sol às suas costas. Eles ficariam com o sol às suas costas, indo para oeste. Às 18 horas e 4 minutos, outra transmissão. Mantendo 270, não voamos para leste o suficiente. Melhor guinar para leste novamente. Na verdade, não voamos para oeste o suficiente. Na verdade, nós não sabemos aí o que queria dizer ele voar suficiente para leste. Ele disse que ia voar até ficar sem combustível. Aí depois ele diz, não voamos para leste o suficiente. Melhor guinar para leste novamente. Lá vai o cara. É como se estivesse meio, digamos assim, atarantado.
Ele é mandado voar para norte, tendo a asa esquerda a leste, na direção do Sol. Depois ele diz que vai voar para oeste, que depois vai voar para leste, não sei o quê. Depois diz que não voou suficientemente para oeste e queria guinar, quer dizer, embicar, botar a ponta dos aviões novamente para leste. Às 18h20, você vê que não faz muito tempo, né? Falamos aqui em 16h56, falamos 17h24, nós falamos 18h04 e agora 18h20, 16 minutos depois, a última mensagem, 18h20. Todos os aviões em formação cerrada. Vamos ter que pousar na água se não acharmos terra. Quando o primeiro avião ficar com 10 galões de combustível apenas, vamos pousar todos juntos. Que loucura! Se guiarem, então, quando um dos 5 aviões, chegasse ao mínimo considerado por eles de 10 galões de combustível, ele está em formação cerrada, iam pousar juntos. Pousar aonde? Como ele disse, lá em cima. Estava em cima do mar, acabou o combustível, eles iam pousar. Pousar só no mar, né? Depois disso, nenhum sinal. E para piorar, olha só, um PBY Catalina, que é um hidroavião, aqueles aviões que pousam, né, aterrissam na água e decolam na água também, da água, foi mandado procurar pelo voo do Tenente Taylor. Desapareceu também sem deixar vestígios. Com 13 tripulantes a bordo, nada foi encontrado e o mistério perdura até hoje. Ora, vejam só, nós estamos contando a história real do voo 19. Já não estamos nos referindo ao livro O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz. Nós não estamos nos referindo mais a ele. Nós estamos contando a história segundo Guarda Costeira, segundo a Marinha. Essa história foi que eles anotaram em relatórios, tá certo? Agora, o que a ciência diz? A Marinha disse isso que eu citei para vocês. E a ciência? Um ano depois de Berlitz, é aquele rapaz, o Charles, que eu falei para vocês, que escreveu logo depois desse acontecimento, né? Ele escreveu o livro O Triângulo das Bermudas. Depois dele, um ano depois dele, foi publicado um livro chamado The Bermuda Triangle Mystery Solved. Ou seja, o mistério do Triângulo das Bermudas resolvido, um tal de Larry Kush. Larry Kush escreveu o mistério do Triângulo das Bermudas resolvido. É um pesquisador, esse Larry Kush é um pesquisador americano. Ele estudou os relatos do Charles Berlitz, no livro lá, né? E achou dezenas de inconsistências entre elas. Ora, isso é até normal, né? Vocês lembram do... Como é que é? O Código da Vinci? Então, eu... Só sobre alguém tentando decifrar, explicar inconsistências, incongruências e acertos no Código da Vinci, eu li 2. Um chamava realmente Decodificando o Código da Vinci. Então esse cara também, o Larry Kush, né, um pesquisador americano, encontrou as inconsistências, dezenas de inconsistências no livro O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz. O navio desaparecido que teria saído de um porto no Oceano Atlântico, mas ele desapareceu de um ponto do mesmo nome no Pacífico. Ou seja, o Charles no seu livro colocou que segundo o Larry Kush, o Charles colocou que esse navio que desapareceu no Pacífico, ele colocou como se tivesse desaparecido no Atlântico e exatamente onde? Na área do Triângulo das Bermudas, segundo o Larry. Barcos desaparecidos que reapareceram. O Charles disse que desapareceram, que ficaram como mistérios, mas que reapareceram e ele não voltou atrás, igual a Globo. Então ele esqueceu de tirar da lista de desaparecidos. Ele colocou no livro como desaparecido, depois não voltou atrás dizendo que eles tinham reaparecido.
Isso segundo o seu decifrador, o que escreveu um ano depois um livro, né, procurando inconsistência no livro do Charles, o nosso amigo Larry Kush. Aviões que teriam caído em uma praia cheia de gente, hein? Mas nenhum jornal local mencionou o acidente. O que ele quer dizer com isso? Que o Charles colocou como esses aviões tendo caído e desaparecido no Triângulo das Bermudas. Mistério. E o outro diz que, na verdade, ele caiu numa praia cheia de gente. Não se sabe, né, o que aconteceu, se a praia estava cheia de gente, se deu tempo todo mundo correr. Condições meteorológicas ignoradas. Barcos e aviões desaparecidos em tempo ruim viraram desaparecimentos misteriosos, segundo os fantasiosos do Triângulo das Bermudas e segundo Charles Bellis. Eu só estou contando para vocês, não é opinião minha, eu estou contando o que escreveram, o que falaram, o que publicaram, tá certo? Testemunhos e relatos inconsistentes com os dados dos inquéritos investigativos. Ou seja, o Larry colocou aí as testemunhas em confrontamento com os relatórios, com os inquéritos investigativos. Acidentes ocorridos fora do Triângulo das Bermudas foram tratados como sendo parte dele. Segundo o Larry, falando do Bellet, do Charles. Várias outras afirmações de Bellet foram desmentidas por outras fontes. Ele afirma em seu livro que o Lloyd's de Londres cobra uma taxa maior para segurar navios que passem pelo Triângulo das Bermudas e que registram um grande número de desaparecimentos. Quer dizer, o Triângulo registra grande número de desaparecimentos. Então o Lloyd's, que é uma seguradora, principalmente do meio marítimo, cobrava um seguro mais caro para segurar navios que por acaso fossem passar no Triângulo das Bermudas. Igual aqui no Brasil, né? Você já viu? Plano de saúde, quanto eles cobram dos idosos? Quanto o idoso passa pagando plano de saúde a vida inteira, quando eles mais precisam, os planos cobram mais caro. Às vezes passaram a vida inteira pagando plano de saúde sem usar. Quer dizer, só deram lucro para os planos. Depois ficam idosos e passam a pagar mais quando podem pagar. Assim, o rapaz aqui está afirmando que o Lloyd's cobrava mais caro no seguro, que era uma espécie de seguro de vida do navio, cobrava mais caro caso esse navio fosse passar no Triângulo das Bermudas, exatamente por causa dos desaparecimentos misteriosos. Segundo o nosso amigo Charles, não era verdade, os desaparecimentos não eram tantos assim, nem o Lloyd's cobrava um seguro mais caro, né? Inclusive ele negou, o Lloyd's negou, né? E que ele também não tinha registro de naufrágios acima da média nessa região específica, dessa que estamos falando, do Triângulo das Bermudas, certo? V.A. Fogg é um petroleiro que é listado em várias compilações de naufrágios misteriosos no Triângulo das Bermudas. O V.A. Fogg, petroleiro, foi registrado várias vezes como desaparecido no Triângulo das Bermudas. Dizem que toda a tripulação desapareceu, somente o corpo do capitão foi achado em sua cabine segurando uma caneca de café. Realmente estranho. Como é que ocorre um naufrágio assim, tão rápido, que o comandante seja encontrado, né, na sua cabine com uma caneca de café na mão? Em realidade, a Guarda Costeira dos Estados Unidos fotografou o naufrágio com corpos de vários tripulantes. E o naufrágio ocorreu na costa do Texas. Então, o livro diz que o petroleiro V.A. Fogg naufragou no Triângulo das Bermudas e um relatório da Guarda Costeira diz que ele naufragou na costa do México, do Texas. Em essência, o autor do Triângulo das Bermudas, o Charles, criou toda uma mitologia baseando-se em acidentes esparsos e explicáveis, e alguns pontos de superstição local que ele extrapolou para um fenômeno de proporções continentais. Ou seja, o Crush alega que Charles Bellis
criou uma enorme fantasia ao redor de alguns acidentes explicáveis no seu livro O Triângulo das Bermudas. O risco de passar pelo Triângulo das Bermudas. Gente, eu estou falando só o que os próprios verdadeiros questionaram, certo? Nós falamos em desaparecimentos considerados misteriosos e alguns verdadeiros questionaram que deveria haver uma explicação. Eu dei a explicação da Marinha, da Guarda Costeira e estou dando também dos estudiosos, o pessoal que tentou explicar os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Então, o risco de passar pelo Triângulo das Bermudas. Quanto ao número de acidentes, em 2013 a WWF, você sabe que é um fundo para a proteção do meio ambiente, fez uma pesquisa para identificar as áreas mais perigosas do mundo para a navegação. Naturalmente, o Triângulo das Bermudas, dito assim, de desaparecimentos misteriosos, não poderia ficar de fora. O Triângulo das Bermudas não ficou nem entre os 10 primeiros. WWF, o Fundo para o Meio Ambiente, essas coisas todas, existe aqui no Brasil, inclusive, disse que o Triângulo das Bermudas não ficou nem entre os 10 mais perigosos. É uma afirmação que deve ser levada em consideração, né? Verdadeira, se for verdadeira. É como eu estou dizendo, eu estou falando sobre coisas publicadas, né? Afirmadas por meios de comunicação, por livros, reportagens e pelos fundos de pesquisa também, certo? Milhares de navios e aviões passam por ali todos os anos. Navios e aviões, milhares, passam todos os anos. Os entusiastas, lógico, nos mistérios, se esforçam para achar acidentes que se encaixem como misteriosos. Acidentes que se encaixem, então, como mistério, muito mistério. Mas acabam incluindo misteriosos desaparecimentos com aviões monomotores voando em tempestades de raios de categoria 6. Não entendo muito bem dessas categorias, mas pelo nome, né, igual aos furacões, deve ser uma categoria muito perigosa. E um avião monomotor, como o próprio nome diz, ele só tem um avião, só tem um motor. Falhando esse motor, a hélice para e tal, o avião fica sem força. Ele fica com sustentação das asas. Se as asas forem suficientes para manter-o planando até ele pousar, tudo bem. Mas, como diz aqui, turbulências e tempestades tipo 6, categoria 6, não deve ser nada fácil. E os entusiastas pelos mistérios dizem que esse desaparecimento foi um misterioso desaparecimento no Triângulo das Bermudas. Não estou falando nada. Mas então, e os detalhes do voo 19? O que é que diz a ciência? Lá nós escutamos, ali atrás, o voo 19 segundo a visão da Guarda Costeira Americana e da sua Marinha. Agora vamos aos investigadores. Vários detalhes são omitidos dos relatos fantásticos do voo 19. Então eles estão dizendo que a própria Marinha e a Guarda Costeira omitiram os dados. Primeiro, Tenente Taylor chegou atrasado e estava de ressaca. Ele não queria voar naquele dia. Nenhum dos aviões tinha relógio. Nenhum dos aviões levava mapas. Caramba, imagina, avião da Marinha, informação de treinamento com um comandante experiente, chegou atrasado, chegou de ressaca, não queria voar, os aviões não tinham relógio, não tinham mapas, como assim? Mas tudo bem, é o que estão dizendo. Estas duas últimas eram importantes, pois o treinamento era justamente para ensinar os pilotos mais inexperientes como navegar usando referências geográficas sem auxílio externo. Então, precisava de relógio, precisava de bússola e precisava de mapa. As bússolas do Tenente Taylor, além de terem quebrado, não era nada extraordinário, o que não era nada extraordinário, né? Esse tipo de equipamento, principalmente em 1945, que isso aí foi depois do término da Segunda Guerra, quebrava toda hora. Eles estão dizendo que não era anormal as bússolas duas terem quebrado, porque quebrava toda hora. E eles utilizaram as bússolas de outros aviões do grupo. Ou seja, o grupo não ficou sem bússola.
Em determinado momento foram captadas transmissões de uns pilotos questionando a decisão de Taylor, mas a disciplina militar falou mais alto, ou seja, os próprios tripulantes dos outros voos, dos outros aviões estavam questionando as decisões do comandante. Isso na aviação militar. Não é a primeira vez que isso acontece, nem foi a última. Muita gente lembra o fatídico voo da Varig, voo 254, que partiu de Marabá com destino a Belém, mas o comandante, ao invés de seguir rumo 27, programou o piloto automático para rumo 270. 27 para 270, 10 vezes mais. E apesar de os passageiros alertando que estavam na direção errada, o comandante só foi perceber que havia algo errado, tipo o sol está se pondo na proa, ao invés do lado esquerdo do avião, quando foi tarde demais. Olha só, os passageiros haviam avisando. Eu já voei de Marabá para Belém e já passei por uma situação, não assim, mas percebi que tinha algo errado quando a gente estava em posição de volta para Marabá. A gente ia para Belém. Por quê? Porque não tinha teto. Ou melhor, tinha teto, não tinha um furo no teto. A gente não estava conseguindo ver o aeroporto de Valdecães para pousar, e isso era de noite. Eu percebi que estava algo estranho. Depois percebi que voltou, porque ele graças a Deus, encontrou uma abertura no teto, né, entre as nuvens, viu o aeroporto e pousou. Agora, a Marinha Militar, a aviação militar, né? Outra coisa, o voo 254 era um profissional, era um jato grande da Varig, e isso realmente aconteceu, né? Taylor tinha um histórico de desorientação, tendo se perdido e abandonado o avião 2 vezes, e sua convicção de que estava voando sobre Keys, aquelas ilhas, né? Um arquipélago na costa da Flórida, que eu falei para vocês lá no início, deixa claro que ele não sabia onde estava. Verdadeiros, o que é que vocês acham da aviação militar ter um comandante de uma esquadrilha de 5 aviões ser um sujeito desorientado e que já tinha abandonado o avião 2 vezes? Eu não fiquei sabendo de que forma ele abandonou o avião, né? Se ele catapultou, né, pulou de paraquedas e lasca seu avião nas 2 vezes, ou se foi em terra mesmo, estava dentro do avião, depois, não vou voar mais, e saiu do avião, abandonou o avião em terra, né? Isso aí não se sabe. Mas mesmo assim, o cara continuar como comandante. A triangulação das transmissões colocaram os aviões do voo 19, o fatídico, a 100 km ao norte das Bermudas, em mar aberto, e voar para o leste só os colocaria mais longe de casa. Se bem que o avião que comunicou com o Taylor disse para ele voar para o norte, não foi para leste. Ele disse a ponta da asa esquerda para leste, e você vai para frente, que é o norte. Quando o combustível acabou, as condições eram de tempestade com ondas de 15 metros. Nada misterioso em sumir no mar assim. Ou seja, eles dizem que está voando baixo, as ondas de uma tempestade chegavam a 15 metros, e que essas ondas teriam feito, então, os 5 aviões sumirem sem deixar rastro. Isso a ciência diz que lá se formavam, lembram que eu falei para vocês, nuvens hexagonais que causavam ventos fortes e causavam também ondas de 15 metros. Lógico, então essas ondas faziam desaparecer navios e iam lá em cima pegar os aviões, né? Se estivessem voando baixo, o que era normal, né? Porque eram aviões a hélice, e provavelmente estavam procurando orientação também, e de repente essas ondas poderiam ter pego os 5 aviões de uma vez e feito desaparecer para sempre, sem sinal nenhum. E os outros casos? Os outros casos, nós vamos ver, nós já passamos bastante do tempo, nós vamos ver na quarta-feira que vem. Mas é o seguinte, o que nós vimos hoje? Não relatei para vocês mais nenhum caso misterioso. Relatei o mistério do mistério.
Relatei a tentativa de explicação sobre os desaparecimentos misteriosos no Triângulo das Bermudas, as fantasias de ETs, buraco negro, Stargate, né? Portal para outra dimensão, meteoro misterioso, bolhas de metano, que são as cientificamente mais plausíveis. Falei o que a Marinha disse, falei o que a Guarda Costeira disse. Isso aí é oficial. E depois citei também o lado investigativo que diz algumas coisas muito graves. De um comandante desorientado, um comandante atrasado, um comandante de ressaca, um comandante que deixou quebrar suas 2 bússolas, não é? Enfim, um comandante que foi contestado pelos seus próprios comandados. Foi isso que nós falamos. Da mesma forma que os verdadeiros têm direito de não acreditar que aquilo que nós falamos na quarta-feira passada não tem explicação, que seja misterioso, ou seja, que tem explicação, também os que acreditam que pode ter alguma coisa misteriosa no Triângulo das Bermudas podem não acreditar nesse confronto de ideias, nesse confronto de informações entre o lado investigativo e entre o lado oficial, a Força Aérea, né? Força Aérea, a Marinha, né? Porque os aviões eram da Marinha, e a Guarda Costeira, cada um do seu lado. Agora, vocês decidem. E perguntem, comentem. Vamos à frente. Eu vou falar na outra quarta-feira, nós vamos falar e os outros casos. Porque nós falamos só, mais especificamente, do voo 19, que foi o voo estranho, que desapareceram 5 aviões, depois um Catalina que foi atrás dele, um hidroavião que também desapareceu misteriosamente, eles não falaram nada, de repente nós falamos na quarta-feira que vem, né? Nós falamos do caso que deixou o Triângulo das Bermudas mais famoso, tá certo? Mas também nós vamos ficar famosos, né? Pelo fato da gente discutir essas coisas muito escondidas do povo. Verdadeiros, vocês foram bem-vindos hoje também. Sempre foram, desde o início das transmissões dos vídeos do canal A Verdadeira História, como serão na próxima quarta-feira. E eu espero vocês com imenso prazer. Espero vocês lá, porque a visita de vocês nos dá prazer, tá? E nos turbina também. Não esqueçam disso. Vamos sobreviver. O canal precisa de vocês. Até logo, até a próxima quarta-feira, quando eu espero vocês